Olá pessoal, é dia de falar de esportes aqui na nossa programação, vamos nessa! E o programa de hoje une cinema ao esporte. O documentário Mulheres à Cesta conta a história da seleção de basquete feminina de 1971, que marcou época com jogadores como Norminha, Maria Helena, Heleninha, Delcy, Nilza e Simone Bittencourt. Sim, aquela mesma, a famosa cantora de música popular. Essas atletas abriram espaço para futuras craques como Hortência, Magic Paula e Janete. E esse longa documental acabou de receber um prêmio internacional em Milão, na Itália. E para conhecer um pouco mais desse período de glórias do basquete brasileiro e saber mais detalhes dessa premiação, vou conversar com a cineasta Silvia Spolidoro, diretora do filme Mulheres à Cesta. Seja bem-vinda, Silvia! Obrigada, Léo. Obrigada pelo convite, viu? Muito legal a gente celebrar cinema, arte e, claro, esporte, que é o nosso foco aqui no Boletim Esporte. O que chamou a tua atenção, Silvio? O que fez você abordar esse tema do esporte no filme e, mais especificamente, o basquete feminino? Eu recebi o convite da Cláudia Guedes, historiadora do esporte, e ela já tinha o desejo de transformar esse livro em cinema. O livro foi lançado em 2009. Eu a conheci em 2015, tivemos uma conversa através de amigos, nos tornamos amigas e ela falou, um dia eu vou transformar isso num filme e eu quero que você dirija. E aí aconteceu, depois de uns 4 anos, me ligou e falou, se prepara porque a gente vai filmar. Eu convidei a Ellen Suk e aí a gente começou a fazer a pesquisa em cima do livro da Cláudia Guedes, que é um livro com muitas páginas, uma história inteira do basquete feminino, e chegamos à história dessa seleção de 71, que foi a seleção que conseguiu a primeira medalha mundial para o Brasil, a medalha de bronze no Ibirapuera, num jogo histórico. E essa mesma seleção foi a seleção que chancelou as mulheres a participarem dos Jogos Olímpicos, porque antes só os homens do basquete iam para as Olimpíadas. E aí, com os jogos que elas fizeram de demonstração para o Comitê Olímpico na Espanha, contra a Tchecoslováquia, elas provaram que elas eram capazes de serem atletas olímpicas e que também a modalidade estava preparada, as mulheres estavam preparadas para jogar nas Olimpíadas. Então a gente entendeu esse recorte como o recorte importantíssimo, né, na história do basquete feminino, e foi aí que a gente trabalhou o roteiro e o direcionamento do documentário. Quais foram os diferenciais que tornam essa seleção feminina de basquete de 1971 tão especial? Segue um ditado árabe que diz que quem planta tâmaras não colhe tâmaras, porque elas levam 100 anos para serem colhidas. E a gente teve nessas mulheres de 71 as mulheres que plantaram as tâmaras. Só que a gente queria mudar um pouco essa história e contra esse ditado árabe e provar que é possível colher tâmaras. E essas mulheres fizeram isso de alguma maneira, quando elas colocaram o basquete feminino nas Olimpíadas, quando elas ganharam a primeira medalha mundial. E a gente então entendeu que o diferencial era esse, era a gente mostrar que uma seleção, que mulheres que jogavam basquete contra uma sociedade inteira, porque ainda existe o machismo e etc., mas naquela época era muito pior. Nem tênis para treinar elas tinham, elas eram consideradas amadoras, elas trabalhavam e jogavam e competiam pelo Brasil. Uma delas quase não conseguiu se aposentar, porque o INSS disse que ela estava sem trabalhar, quando ela estava servindo a seleção brasileira. Então, assim, essas histórias fizeram com que a gente entendesse que era uma história que precisava ser contada e essas mulheres precisavam ser reverenciadas pelo feito que fizeram, por serem mulheres e não ficarem quietas em casa, como infelizmente a sociedade exigia da mulher naquela época, que era casar, ter filho e etc. Elas foram à luta, se tornaram atletas e a história conta o resto. Exatamente, são muitas lutas até hoje, em pleno século XXI, com certeza, das mulheres. Silvia, e para produzir esse documentário, com certeza você teve que mergulhar nessas histórias, dessa seleção e dessas personagens. Qual foi o relato mais marcante que você ouviu e também qual foi o principal legado que você acha que esse grupo de atletas deixa aí para a sociedade? O mais interessante que eu tive no filme foi, antes da entrevista com a Maria Helena, eles tiveram um jogo histórico em Cuba,
onde o Fidel Castro entrou na quadra querendo falar com as atletas, porque ele era fã da Paula e da Hortência. Ele queria falar com elas antes do jogo, elas estavam no aquecimento, no bate-bola, e a Maria Helena simplesmente falou: não, aqui você não entra, você só fala com elas depois do jogo, elas estão concentradas. Assim, essa história, para mim, é uma história que é de tirar o chapéu e bater palma. Uma mulher ter essa coragem e exercer o papel dela, de proteger as atletas, né, num momento importante antes do jogo. Em relação ao legado, o legado é o que vem depois delas. A Paula, a Hortência, a própria Hortência diz no filme, ela treinava com a Norminha, ela era criança, pré-adolescente, mas ela treinava com a Norminha, tinha a Norminha como uma ídola, e ela via na Norminha o que ela queria ser. Então, esse é o maior legado, né? Essas mulheres plantaram as tâmaras, mas elas colheram, porque hoje a gente tem um documentário que foi premiado em Portugal, foi premiado mundialmente em Milão, e elas estão vivas, muitas delas estão vivas, podendo assistir a história delas ser reverenciada. E falando agora justamente desse prêmio que você acabou de receber lá em Milão, na Itália, Silvia, como foi o processo para que esse filme fosse indicado e o que representa esse reconhecimento em um evento que tem a chancela do Comitê Olímpico Internacional? Bom, o Mulheres à Sexta foi premiado como o melhor filme em Lisboa, no Lisbon Film Festival. E esse festival de Portugal, ele faz parte da Federação Internacional de Cinema e Televisão Esportivo, que é a FICT. E através desse prêmio de 2022, nós fomos selecionados para participar desse challenge mundial que aconteceu em Milão e tivemos a grata surpresa de sermos escolhidos entre os 5 melhores filmes mundiais que tratam de esporte. No nosso caso, a nossa premiação é time, né? É esporte por time. E eu estou até agora sem acreditar, Léo, para falar a verdade. Foi um filme que a gente produziu na pandemia, nós filmamos em 2019, 2020. Eu comecei a montagem desse filme em março, quando começou a pandemia. Montamos todo remotamente, lançamos também virtualmente, no tanto que ele está online gratuitamente no site mulheresacesta.com.br. E o que nós pudemos fazer depois foi mandar para esses outros festivais, porque estava tudo fechado, ninguém fazia nada, então a gente não teve o lançamento que a gente planejou, infelizmente. Mas as coisas acontecem como elas têm que ser e a gente está muito feliz com todos os prêmios que a gente ganhou até agora. E esse da Fix foi realmente, a coroa veio e a gente aceitou com muita honra. E depois de tanto sucesso, o que a gente pode esperar aí pela frente, Silvia? Podemos ter mais histórias baseadas no esporte aí no teu trabalho, através das tuas lentes? Meu próximo filme, a gente já fez uma diária, estamos captando de forma direta, ou seja, pedindo, gente, por favor, patrocinem o nosso filme. Ele se chama Beach Tênis, a praia do Brasil. Beach tênis é um esporte que mais cresce no Brasil hoje. Atualmente, os maiores nomes mundiais desse esporte moram no Brasil, praticam o esporte aqui. Existem vários torneios internacionais, nacionais, e é um esporte muito gostoso, democrático, qualquer pessoa é capaz de jogá-lo e é viciante, tá? Porque depois do jogo a gente faz a resenha. Eu sou praticante do beach tênis e sempre tive vontade de contar a história. E agora estou encarando essa daí, a minha nova empreitada junto com a Ellen Suk, que é sempre a minha dupla no crime. A beach tênis que já foi destaque aqui também no Boletim Esporte, Silvia. Eu agradeço muitíssimo pela tua participação, Silvia Spolidoro, cineasta, diretora desse longa documental Mulheres à Sexta. Muito obrigado, Silvia. Obrigada a vocês, obrigado por tudo. É isso aí, pessoal. Eu volto no próximo sábado com mais informações dos esportes. E continue ligado aqui na nossa programação, acompanhe a gente também no YouTube. Tenha um excelente fim de semana, grande abraço e confira o filme da Silvia, hein?